Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação nesta segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, desejando a você bênçãos de paz e de amor com o nosso Mestre Jesus. Diminui um pouco aí. Ao vivo, falando da cidade do Rio de Janeiro. E vamos ao ar, então, toda semana, trazendo sempre um tema ligado à educação, claro, na visão da doutrina espírita. Mas já conosco aqui, compartilhando a tela, sempre conosco, às segundas-feiras, nosso amigo e educador, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão aí nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo e, mais uma vez, que nos inspire no dia de hoje. Muita paz. Se Deus quiser. Faça a sua participação, veja aí no letreiro que está correndo aí ao pé do vídeo. Você pode fazer a sua participação, pode se inscrever no canal Estação da Luz Tavares. Tá? Não deixe de fazer isso, acompanhar toda a programação dessa web rádio. E você pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, também pelo Facebook e pelo YouTube. E eu já estou vendo aqui 2 participações. Olha aí, nosso Wilson Hora, de Recife, nos dando boa noite. Boa noite a você também, Wilson. E a nossa Elaine Rocha Gomes. Boa noite, Elaine, querida, que é a esposa do nosso Ronaldo Gomes. Muito bem, hoje é a segunda parte do tema A Educação e o Espírito Imortal e Reencarnado. Semana passada, fizemos a primeira parte e ficamos de dar continuidade hoje. E estamos fazendo esse estudo com base em O Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. Ronaldo vai, então, dar início aqui ao nosso estudo. É com você, Ronaldo. Tudo bem, Marcos. Começamos, então, Marcos, com indagações. Já comentamos tanto aqui, muitas coisas sobre educação. Então, vamos à educação. E deixando sempre claro que a nossa intenção aqui não é de críticas, nada disso, ou de acharmos os melhores, muito ao contrário. É dar caminhos, mostrar as possibilidades que existem de fato. Inclusive, já narramos aqui a própria lei humana, que corrobora muito com a própria doutrina espírita, que já vem desde 1857, com o advento do espiritismo, em relação às obras de Kardec, que é o primeiro, né, trazido pelos espíritos, que é a universalidade das comunicações, de 1857 para cá, e a lei humana que vem corroborando em muito, tem a LDB, enfim, já falamos tudo sobre isso. Agora vem as indagações. Quais seriam essas indagações? Uma delas, Marcos, que eu faço, e aí está ligada ao tema,
Por que ainda essa dificuldade de vermos vou dizer assim, barreiras, vou colocar assim, barreiras em relação à aceitação da própria lei, como eu disse aqui, da LDB. Eu não quero nem entrar no aspecto da doutrina, mas como você colocou na nossa transmissão passada, em relação que está aí, não tem mistério, é só fazermos, arregaçarmos as mangas, a parceria entre escola e família, e comentarmos, sim, do Mestre Jesus no aspecto moral, nesse desenvolvimento. Então, fica uma primeira indagação. Por que ainda essa dificuldade de... Eu não sei se seria o aceitar ou acreditar, mas, assim, da prática em si, de fazermos de fato, seria o materialismo ainda, o egoísmo? Não sei, que já comentamos também sobre isso. Bem, Ronaldo, são vários os fatores, né? Nós nunca temos uma causa única. Obviamente que as causas são várias. Você já apontou algumas. O egoísmo dos educadores, as ideias materialistas que ainda predominam no meio educacional, a falta de boa vontade. Temos também uma outra barreira, que é a formação clássica do professor para dar aula, para ensinar. Também, e você também já colocou, falta de crença, sim, a falta de acreditar na possibilidade de fazer algo diferente. Então, esses vários fatores, temos que citar aqui também a falta da vontade política de dinamizar a educação, e que essa educação, de fato, faça a formação do caráter do educando. Então, todos esses fatores juntos, ao longo do tempo, criaram barreiras, e barreiras fortes, não resta nenhuma dúvida, para que possamos trabalhar a educação moral, a educação do espírito, para que possamos falar de Jesus e seus ensinos. Então, as barreiras realmente ainda são muito grandes. Agora, não resta dúvida para nós espíritas que o fator maior é o egoísmo. O egoísmo nosso realmente cria barreiras terríveis e que levam muito tempo para nós derrubarmos essas barreiras. Então, o esforço que nós temos que fazer é no combate ao egoísmo, não apenas dos outros, mas o nosso, porque nós não podemos nos isentar de dizer que nós não somos egoístas. Nós somos. Claro que cada um está no seu grau de egoísmo, né? Os que são mais egoístas, os que são menos egoístas, numa escala bastante ampla, mas o grande problema é esse, e que é apontado pelos espíritos superiores. E, aliás, eles dizem que, como o egoísmo é a grande trava da evolução humana, é a grande chaga moral, ele deve ser atacado pela educação moral. Por isso, Ronaldo, o Pedro de Camargo, também conhecido por Vinícius, e depois o Ney Lobo, nosso querido professor Ney Lobo, ambos educadores espíritas, eles proclamavam que fora da educação não há salvação, que somente a educação pode, de fato, salvar, porque educar um ser humano, que é o espírito reencarnado, é o maior ato de caridade, o maior ato de amor que nós podemos realizar aqui na Terra. Porque o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Mas como a educação é a grande caridade, entendida aqui a educação moral, então nós também podemos falar que fora da educação não há salvação. Mas, a bem da verdade, Ronaldo, o que nós temos encontrado nas escolas? Instrução, ensino. E, infelizmente, isso penetrou também as famílias. Então, nós precisamos resgatar a educação. Quando a educação estiver resgatada, aí sim nós vamos começar a derrubar essas diversas barreiras que estão entravando que a educação realmente salve o ser humano e transforme a humanidade.
Perfeito. Por que eu fiz essa pergunta? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, que eu tirei, isso foi agora, você vai lembrar, é de Marcos Demário, tá? É na revista Mundo Espírita, tá bom? Da Federação do Paraná. Você conhece, acho que você conhece. Vamos lá. Aí diz aqui, lá no finalzinho, você faz uma observação interessante. Aí diz aqui, ó, não serão ações na área de segurança pública ou intervenções econômicas ou mesmo a ação do judiciário em tentativas de coibir o desmando que vão efetivamente transformar para melhor a sociedade brasileira. Enquanto estivermos afastados da educação moral, todas essas ações serão paliativas, sujeitas aos pensamentos materialistas, imediatistas, tanto das pessoas comuns quanto das autoridades públicas, motivo pelo qual os escândalos se sucedem de toda a ordem. Dá para você dar uma sinopse aqui rápida, um sentido melhor para o que você falou aqui? Eu entendi, mas para que todos possam compreender, dando continuidade ao que você acabou de falar aí. Bem, eu sempre bati nessa tecla. Claro que a segurança pública é necessária. Eu não estou dizendo que não seja, ela é necessária. Leis mais rígidas são necessárias, mas essas ações não estão atingindo a causa, que é o egoísmo humano. Tanto não atingem a causa que, apesar da mudança das leis, apesar dos novos planos econômicos, novos planos de segurança pública, nós continuamos às voltas com a corrupção, com a injustiça social, com a violência, a criminalidade. Nada cessa. Às vezes nós temos até a impressão que cresceu mais. Por quê? Porque somente a educação pode resolver isso. Claro, lembrando aqui Paulo Freire, o grande educador brasileiro, vamos afirmar também com ele. Se a educação sozinha não pode resolver todos os problemas, não resta dúvida que a solução dos problemas passa pela educação. Mas não a educação instrução, mas a educação formação. Por isso, eu bato aí no artigo publicado no jornal Mundo Espírita, novamente da tecla de que nós só vamos resolver os problemas humanos quando aplicarmos, quando desenvolvermos a educação moral. Por quê? Porque Kardec nos diz que a educação moral é aquela que combate as más tendências de caráter, é aquela que desenvolve as virtudes, é aquela que cria os bons hábitos, é aquela que faz o educando pensar não somente nele, mas pensar no coletivo. A educação moral é aquela que vai colocar em prática o grande ensino de Jesus, que nós só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E isso está lá também no Livro dos Espíritos, não? Uma sociedade depravada necessita de leis mais rígidas. Sim, mas sim. Uma sociedade educada moralmente não necessitará mais dessas leis, nem de prisões e assim por diante. Então, o que você quer dizer é que a educação que se principia na família, a escola não pode ficar longe disso. Assim, vamos falar escola, vamos falar as instituições educacionais, seja do ensino básico ao superior. Vamos deixar claro isso, para a gente não ficar separando muito. As duas, ensino básico e superior. Deveriam não se preocupar, e aí vai, mais uma vez, nós comentarmos aqui, não tão somente com os conteúdos, mas ter também disciplinas no próprio conteúdo ali implícito, estas questões moralizadores, espiritualizantes, mais humanos, vamos dizer assim? Sem dúvida, Ronaldo. Talvez não precisemos de disciplinas específicas, embora talvez uma ou outra, é que os professores, coordenadores, supervisores, orientadores, diretores das instituições de ensino, todos precisam se conscientizar que a educação exige bons exemplos.
que a educação, ela exige essa humanização, faz parte. Então, num ambiente mais agradável, afetivo, participativo, onde o aprender será construído por todos os agentes, ou seja, educandos e educadores, em concurso com a família, porque você colocou bem, a educação principia no lar, é na família. A escola precisa dar sequência a isso, o que não significa que a família, depois que matricula o filho na escola, vá se isentar. Não, porque o compromisso da família, a missão da família, ela continua, mesmo com as crianças na escola. Por quê? A escola não foi criada para substituir a família. Os professores não existem para substituírem os pais. Na verdade, precisa se dar as mãos, fazer um trabalho conjunto, no que hoje nós estamos chamando, vários educadores estão apontando, que é criar uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Mas não apenas aprendizagem dos conhecimentos humanos, mas aprendizagem da espiritualidade, da religiosidade, e a aprendizagem da ética do viver, e é isso que está faltando. Então, nós podemos vislumbrar aqui, dentro da visão que o próprio Espiritismo nos dá, que precisamos fazer uma grande transformação na escola, e a partir dessa transformação na escola, atingir a família, que se deixou levar também por ideias materialistas, pela questão apenas do ensinar, do conhecer, do se formar profissionalmente, e nós precisamos trabalhar a questão da formação ética, da educação em valores espirituais. Então, realmente, nós temos um bom caminho pela frente nesse campo educacional, tanto na família como nas chamadas instituições de ensino, que devem ser instituições de educação, não é, Ronaldo? Perfeito. Aí vem a indagação. Marcos, a lei, a LDB, nós já falamos aqui várias vezes, pontuamos alguns artigos ali. BCN, tantos falamos também, os parâmetros curriculares, enfim. A lei, ela é forte para tudo isso que nós estamos comentando aqui. Ela ajuda, ela dá os caminhos, e não só isso. Eu vou dizer que ela é a lei, a Constituição também nos dá força para tudo isso que nós estamos falando. Por que na prática, Marcos, ainda há essa barreira? Não quero entrar no lado da politicagem, não, ou da política, entenda. Talvez da parte pública em direcionar mais um pouco, ou não há interesse, não sei, eu não quero entrar nesse aspecto. Mas, ou se você quiser entrar, enfim. Mas por que ainda? Se a lei... Olha que nós não estamos falando do espiritismo, nós estamos falando de uma coisa que a lei ajuda e muito para que nós, família e as instituições de ensino, façam, de fato, valer o que é que você acabou de falar, o Instituto de Educação de Fato. Bem, Ronaldo, você citou a LDB. Para quem não está acostumado com essas siglas, LDB significa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A partir da LDB, nós temos o Plano Nacional de Educação, que é revisado de 10 em 10 anos. E, para que a lei possa ser colocada em prática, através do Ministério da Educação, nós temos os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e temos também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. São os documentos mais importantes e mais conhecidos. Todos eles de nível federal. Acontece que a educação básica, o ensino fundamental, pertence aos municípios. E o ensino médio pertence aos estados. Somente o ensino superior é que é regido diretamente pelo ente federal. Então, nós temos a lei. E
a lei nossa, a lei brasileira da educação é muito boa. Os parâmetros, tudo aquilo que se coloca na lei, realmente, se fosse colocado em prática, as nossas escolas não seriam o que são. Mas aí começa um gargalo. Por quê? Compete às respectivas secretarias municipais de educação colocar a lei em prática. Ó. E aí, interesses políticos, particulares, de grupos, burocracias que poderiam ser superadas, entravam a prática da lei e dos parâmetros do Ministério da Educação. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma escola, e uma escola particular, e o diretor estava conversando comigo e diz assim, Marcos, olha só que situação, tá? Todo início do ano é aquela burocracia, porque tem que apresentar de novo, tem que apresentar o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, tem que entregar o documento não sei o que lá, tem que isso, tem aquilo. Muito bem, a escola cumpre tudo, tá? No início do ano. Aí, quando chega lá em abril, tá? Aí vem a inspeção, tá? Então, vem lá a inspetora ou o inspetor e tal, vocês não entregaram o documento X. Como que não entregamos o documento X? O documento X está mais do que entregue. Eu tenho um protocolo aqui. Não, mas não consta lá no departamento. E a escola tem que entregar de novo? Há tempo, porque senão leva uma multa. Tá bom, então, tá. Vou entregar de novo o documento que já está entregue. O protocolo que eu tenho, que o documento foi recebido, não serve para nada. Tem que entregar de novo, fazer outra vez a burocracia. Tá bom. Aí eu preparei tudo e cheguei lá na inspetoria. Caraca, olha só, eu sou da escola tal, não sei o quê, e vim entregar o documento tal, porque o inspetor solicitou. Não, mas isso aí é entregue no início do ano. Eu sei que é entregue no início do ano, e eu entreguei no início do ano. Mas acontece que o inspetor foi lá na escola e alegou que não tinha encontrado o documento aqui, tá? E pediu que entregasse o documento novamente. Mas não precisa. Mas o inspetor disse que precisa. Você entendeu? Agora, se você pegar a pasta aí da escola, o arquivo da escola, e encontrar o documento, aí eu vou ficar aliviado. Mas isso não compete a mim. Eu sou só aqui do protocolo. Tá, e com quem eu falo aqui na inspetoria para ver os arquivos da escola e saber se o documento está aí ou se não está, ou se eu deixo a cópia aqui de novo? Não, fala com não sei quem lá. Aí eu fui atrás de não sei quem. Olha, o caso é esse. Nós vamos ter que olhar os arquivos aqui, né? Mas é justamente o que eu quero. Vocês olham o arquivo, porque eu estou com o protocolo de que foi entregue o documento. E o inspetor disse que o documento não foi entregue. Mas aí isso não dá para ver agora. Então, quando que pode ver? Não, o senhor volta daqui a uns 10 dias. Mas daqui a 10 dias o inspetor vai voltar para a escola. Porque ele marcou a volta dele. E vai ficar essa coisa do documento que está em aberto. Não precisa se preocupar, não, porque isso vai trabalho. Vamos ver daqui a 10 dias. Ele falou, olha, eu tive toda a paciência, escolhi e esperei os 10 dias, esperei 15 dias. E a inspetoria não fez contato com a escola. Nem o inspetor apareceu de novo. Mas eu fui lá. Fui lá e procurei a pessoa, isso, aquilo e tal. Não, é que nós demos uma olhada aí, mas não foi possível encontrar. Não foi possível encontrar o documento? Não foi possível encontrar os arquivos. Como assim? Vocês perderam os arquivos da escola? Gente, essa história é real, tá? Essa história é real. Então, são as barreiras que o próprio sistema, leiam-se aqui as pessoas que fazem parte do sistema, criam. Então, burocracias, interesses políticos. E nós sabemos que as secretarias municipais de educação, em grande parte, neste nosso país, os secretários e secretárias de educação
são posicionados no cargo politicamente, não por carreira, não por mérito. Então, tudo isso realmente entrava. Então, nós temos lei e parâmetros muito bons a nível federal, mas que se perdem nesse afunilamento burocrático, político, e aí as coisas, na prática, infelizmente, não acontecem, claro, com as suas devidas exceções. Perfeito, Marcos. Temos aqui ó, o Sandro. Boa noite, Sandro. Muita paz. Ele faz alguns questionamentos aqui, Marcos. Sim? Está vendo aí? Sim, estou vendo. Aqui na primeira ideia, educar e amar, saber a responsabilidade que estamos todos no momento de ser pacientes. A outra, as exigências devem ter suas reciprocidades. Quando recebo uma educação moral, sou responsável pelos meus atos. E nós já falamos também sobre esse tema aqui, Sandro, sobre a educação moral e cívica. Sim, sou desse tempo também, somos desse tempo também. Pode falar, Marcos. Sim. Não resta dúvida, Sandra, que a educação moral leva o ser a assumir os seus deveres e as suas responsabilidades, porque a educação moral vai torná-lo mais consciente de si mesmo e de sua atuação social, porque vivemos em sociedade. Tá? E vai trazer o que você fala aqui dessa reciprocidade, e é verdade. Né? E eu vou, educado moralmente, eu vou tomar cuidado com os meus atos, porque eu sei que eles têm consequências, não só em relação aos outros, mas consequências também perante a lei divina. E você toca aqui na antiga educação moral e cívica, mas quando nós falamos de educação moral, não estamos falando disso. Não estamos aqui falando dessa disciplina que existiu durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ela teve os seus méritos, mas está muito longe da proposta do Espiritismo sobre educação moral, sobre educação da cidadania, que também está na lei e que muitas escolas vêm trabalhando. Mas não resta dúvida que precisamos ter uma educação que leve as novas gerações a serem mais responsáveis, a serem cumpridores dos seus deveres e sempre a pensarem nos outros antes de agir. Marcos, tem aqui também, como eu disse, prometi, sobre se as letras bastassem de sua autoria. Uhum. E aqui você faz eu já li aqui também, mas eu quero pegar apenas algumas partes. É como você diz aqui, ó, a escola que ilustra o conhecimento estimula o raciocínio, é importante. Entretanto, se faz incompleta por não fornecer a orientação moral e a sensibilização dos sentimentos. Eu queria que você falasse sobre isso. Você falou, mas ratificasse, aprofundasse mais nesse aspecto moralizador, porque fala muito em moral, ele fala tanto em moral, eles comentam tanto em moral, eu não estou entendendo que moral, afinal de contas, que moral é essa? Você está me entendendo? E sentimentos está no plural. Então, é bom você focalizar agora o que, de fato, nós estamos falando aqui no aspecto moralizador e dos sentimentos, porque está no plural. Primeiro, eu quero esclarecer que esse meu texto, se as letras bastassem, ele surgiu a partir da leitura de um texto do Espírito Emmanuel. Então, ele tem base, né? O Se as letras bastassem, tem base num texto do Espírito Emmanuel. E eu coloco, seguindo o próprio pensamento desse benfeitor espiritual, porque Emmanuel escreveu para nós espíritas. E eu, então, criei o texto para os professores e educadores de uma forma geral. Então, eu digo, o que está faltando? Sensibilizar os sentimentos. Sentimento, se nós pegarmos aí os dicionários, as enciclopédias, vamos ver que sentimento, em síntese, significa disposição afetiva. Ou seja, eu afetivamente estar disposto a ajudar, a compreender, a aceitar, disposição afetiva de um ser para outro ser. Agora, quando colocamos a palavra sentimento no plural, sentimentos,
nós estamos falando do conjunto das qualidades morais, ou como dizem os espíritos, o conjunto das virtudes. E nós estamos precisando sensibilizar os sentimentos, ou o que significa desenvolvê-los. Então, desenvolver a caridade, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, e assim por diante, que são as virtudes ou qualidades morais. Isso é dever da educação, tanto na família quanto na escola. Porque se adquirir conhecimentos bastasse, nós já estaríamos muito evoluídos. E não estaríamos, mas não basta. Olha só o que nós já estamos fazendo com a inteligência artificial, que é a grande tecnologia do momento, que é um desenvolvimento muito bom da nossa humanidade. Mas já estamos utilizando a inteligência artificial para dar golpes financeiros, para cometer crimes, para criar perfis falsos e etc. Tá? O problema não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano. O problema está no uso que estamos fazendo da inteligência artificial. E aí, lá entramos nós para o campo da moral. E no caso aqui, a moral é justamente o respeito ao outro. É a prática do bem. É o saber pensar no bem coletivo. Nós não podemos confundir essa moral ligada à educação com aquela coisa do verniz social. Nossa, viu? Ronaldo chegou, cumprimentou, deu boa noite. Isso é verniz, não é? Não significa que o Ronaldo seja exatamente isso. Mas como ele está na frente de todo mundo, né? Uma questão social, ele é educado, né? Ele é educado com todo mundo, é gentil com todo mundo, não sei o quê. Mas será que no dia a dia, nos bastidores, e de fato é assim? Então, não confundamos as coisas. Nós temos pessoas conhecidas de muita inteligência, muita intelectualidade, muitos conhecimentos, muitos diplomas, mas de mau caráter. Então, se as letras bastassem, se os conhecimentos bastassem, estaríamos muito bem, mas não basta. Eles têm que estar aliados aos sentimentos. Muito bom. O Sandro faz outra observação aqui muito boa. O mal está sobre todas as coisas, Marcos? Nós já falamos também sobre isso. O mal é a ausência do bem. Os próprios espíritos já falaram isso. Exatamente. Ninguém renasce para passar pela fieira do mal. Essa é a resposta que os espíritos superiores dão a Allan Kardec. Ou seja, ninguém reencarna para fazer o mal. Nós reencarnamos para aprendermos a nos amar e assim repararmos o mal que fizemos em existências passadas e construirmos, então, a felicidade. Como você bem lembrou, Ronaldo, o mal é simplesmente a ausência do bem. Nada mais do que isso. Assim como a dor é a ausência do amor. Tá? Então, não podemos dizer que o mal está em tudo, que o mal está em todos. Não, em absoluto. Porque o bem está presente e nós fomos criados por amor, o amor já está conosco e é apenas uma questão de desenvolvê-lo. Pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos tendo as consequências da ausência do bem que não fazemos. Marcos, você não chegou atrasado, Marcos. É isso mesmo, é bom estar sempre perguntando, porque vai ratificando cada vez mais o que nós estamos colocando. Por favor, nós é que te pedimos desculpas se levamos mal aí, mas é isso mesmo, tem que perguntar mesmo. Vai colocando aqui as suas observações, que é importante, todos vocês. Marcos, então, tá aí. Agora vem a pergunta crucial. Vamos lá. Tudo bem, falamos aqui
Divaldo Franco e os próprios espíritos falam. Então, lá vai de novo a moral. Então, nós estamos vivendo uma grande crise moral. Sim, sim. Crise moral, ou como queiram, crise de valores, ou se quiserem trocar a palavra, uma crise de ética. Sim, essa é a verdadeira crise. A questão não é crise econômica, crise política, crise social, porque, na verdade, na base dessas crises está a crise moral. Nós estamos atualmente num grande embate dessa questão dos valores. Isso é natural, faz parte da transformação humana nesse processo de transição pelo qual nós estamos passando, para sairmos do nível de expiações e provas, do nível planetário de expiações e provas, para o nível de regeneração. E é claro que o egoísmo e o orgulho, que são a base de todo o mal, se levantam, gritam, escandalizam e fazem de tudo para que a luz do bem, para que a luz do amor não consigam prevalecer. Mas essa é uma luta perdida, tá? Porque a lei divina é lei de progresso. Então não tem jeito. Tá? Nós estamos progredindo. E o bem sempre terá mais força do que o mal. O amor sempre será mais forte do que o ódio. Então, nós temos que trabalhar a formação do caráter, porque a verdadeira crise que estamos enfrentando é a crise moral. Eu vou ler um trechinho aqui, que como dava aula de filosofia, e eu falava muito sobre sofistas. Então, vou ler aqui para vocês entenderem, de fato, o que é o sofista, só para vocês entenderem. Para que vocês possam compreender essa visão do que nós estamos passando dessa crise moral na humanidade. Os sofistas foram professores gregos itinerantes, especialmente na Atenas do século V a.C., que ensinavam a arte da retórica e da persuasão, cobrando por seus conhecimentos. Eles preparavam os cidadãos, sobretudo os jovens, para a vida pública e política, ensinando-os a argumentar e a defender suas ideias em assembleias. Os sofistas eram conhecidos por sua visão relativista, defendendo que a verdade não era absoluta, mas sim uma questão de opinião, e sua fama de convencer através de argumentos bem elaborados, mas nem sempre verdadeiros. O Espiritismo, com Jesus, ensina que a verdade é a verdade. Não tem verdade relativa. Quando você fala numa verdade relativa, você joga aí para os interesses de argumentos que não está preocupada com a verdade. Vou dar um exemplo rápido. Matei por amor. É uma verdade. É a verdade? Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, Jesus chama a atenção dele. Que isso, Pedro? Não aprendeu nada? O que está vendo? Ainda bem que estou contigo, com todos. Pega a orelha do soldado e faz o reimplante. Amor é amor. Eu vou deixar você continuar, Marcos, porque, cuidado, verdade é a verdade. Quando Pilatos chega para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Jesus respondeu, é a verdade. Estava ali com ele, na frente dele o tempo todo. Com você, Marcos. Pois é, Ronaldo. Os sofistas viveram em torno do século V a.C., mas continuam. Eles continuam a viver em pleno século XXI. O que não falta são os sofistas com verdades relativas, porque, na verdade, defendem ideias pessoais e vivem adaptando o evangelho e o espiritismo
às suas conveniências, às suas próprias ideias. Kardec já chamava a atenção sobre isso lá na codificação espírita. E nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muito espírita sofista nas redes sociais. Temos que tomar muito cuidado com isso. E a verdade é a verdade. Nós não podemos ficar relativizando ou maquiando a verdade. Jesus, quando tem o diálogo com Pilatos, né, e tinha aquela acusação, né, porque queriam acusar Jesus de que ele estaria se intitulando como rei dos judeus. Isso era proibido, né, pelo Império Romano, né? E aí Pilatos pergunta se ele é rei, se ele não é rei, como é que é essa história, né? Que era a acusação. Então Pilatos olha para ele, né? Tu és rei? Me dá a resposta aí, quero ouvir de você. E Jesus foi muito claro, meu reino, por agora, não é deste mundo. Ou seja, ele deixou claro que era rei. Só que o reino dele não estava aqui na terra. E aí Pilatos leva um susto. E olha para Jesus, mas então você é rei? Então, e onde está esse seu reino? Aí é claro que Jesus não tinha como explicar, o Pilatos era totalmente materialista, não ia entender nada a nível espiritual, né? E Jesus fica calado. E aí Pilatos volta a carga e diz, você não está entendendo? Que eu tenho o poder de lhe condenar ou de lhe libertar? Responde. E aí Jesus pega esse poder que lhe é dado é transitório, tá? Porque a lei do Pai precisa ser cumprida, porque eu sou antes de você. E aí Pilatos ficou transtornado, meio perdido, não entendeu a resposta de Jesus. Esse homem diz que é rei, mas que o reino dele não é aqui. Aí eu quero que ele confirme isso, ele vem com essa história que parece que ele me disse que, na verdade, ele que tem mais poder do que eu. Faça-me um favor. Como pode uma coisa dessa? Esse homem é um ingênuo. Esse é um pobre coitado na mão desses sacerdotes. Não é possível uma coisa dessa. Porque Pilatos não entendeu que Jesus estava falando a verdade. Porque Jesus era o espírito superior a ele, a Pilatos. Jesus tem o reino do amor com ele, que vai se implantar aqui na terra. Então, vocês tomar cuidado, porque os fariseus daquela época, que inventaram a acusação de que Jesus estaria se proclamando o rei dos judeus, esses fariseus estão presentes na atualidade, que ficam, que nem os filósofos gregos sofistas, ficam aí adaptando, adequando os discursos, e às vezes realmente eles enganariam até os eleitos, se isso fosse possível, como também disse Jesus, porque a retórica deles, o discurso deles parece ter lógica, mas se nós pararmos com calma, com serenidade e fazermos uma análise isenta, nós vamos ver que não é verdade o que está sendo falado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, Marcos, agora a questão 582 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Aliás, nós já lemos aqui, para voltarmos ao assunto para compreendermos de onde vem esse processo do desenvolvimento, do processo ensino-aprendizado. O aspecto moralizador. De onde vem? Como fazer? Então já começa aqui, se principia aqui. Não há como nós fugirmos disso. Já falamos das ideias inatas, enfim. Mas vamos lá. A pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos respondem: sem contradito, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro.
Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Está aí, Marcos. É na infância que se procede todo o caminho dessa transformação moralizadora. E não adianta nós nos acharmos que as aves frondosas temos que adubá-la, fazer todo aquele processo, mas não estamos cuidando dos frutos. Esses frutos é a criança. São as sementes lançadas, como Jesus fala, para que possamos dar continuidade neste processo. Por que eu levantei isso, Marcos? Eu vi muito, ouvi nas escolas, por onde trabalhei, por onde nós também andamos aí por esse Brasil, onde a mãe diz, não sei mais o que eu faço com meu filho, com a minha filha, ou com meus filhos. Não sei mais o que eu faço. Qual a idade dele? 5 anos. 6, 7. Fica aí essa indagação, Marcos. Essa questão 582 do Livro dos Espíritos, ela é muito importante, mas muito mesmo. E chama muito a atenção quando, logo no início da resposta, os Espíritos dizem aqui, né? A paternidade é, sem contradito, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Essa fala é muito profunda, muito significativa, porque está falando aqui de futuro. O futuro para os meus filhos, para os meus netos. Pois é, mas isso implica em algo mais grandioso, porque nós somos espíritos imortais, não morremos. O corpo morre, mas eu, espírito, não morro. Eu retorno ao mundo espiritual. E há uma coisa chamada reencarnação. Ou seja, eu ainda tenho que voltar. Eu terei no futuro uma nova existência, como estou tendo agora. Quem vai me receber nesse futuro? Como estará a humanidade nesse futuro? Depende, implica na educação que estamos desenvolvendo hoje com as novas gerações. Nossos filhos crescem, casam, têm filhos que serão os nossos netos. Os netos crescem, casam, terão filhos que serão os nossos bisnetos. Claro que nesse ínterim, nós já retornamos à pátria espiritual. E haveremos, então, tempos depois, o que é bastante individual, teremos que reencarnar. Então, existe uma grande possibilidade que nossos netos ou nossos bisnetos venham a ser nossos pais na nova encarnação. Então, o Espiritismo está nos chamando a atenção para esse futuro, que envolve a nós mesmos. Nós mesmos, porque nós temos que nascer de novo, como ensinou Jesus. É a reencarnação. Por isso, esse início da resposta dos Espíritos é importantíssimo. Nós estamos olhando para esse futuro, nós estamos nos importando e nos responsabilizando efetivamente por ele, nós estamos nos colocando nesse futuro, que não é futuro simplesmente dos outros, é o nosso futuro.
Então, desenvolver a educação moral é um bem para nós mesmos, enquanto estivermos aqui reencarnados e para quando tivermos que reencarnar, ou seja, voltar na próxima existência. Porque o amanhã é totalmente dependente do que estamos fazendo hoje. E como você bem lembrou, Ronaldo, é da lei divina que nós temos que assumir as consequências daquilo que fazemos, daquilo que deixamos de fazer, mas poderíamos ter feito. E é por isso que enfrentamos o mal, é por isso que enfrentamos a dor e o sofrimento. Consequência das nossas irresponsabilidades, consequência de não estarmos desenvolvendo a educação moral. Então, prestemos atenção nesse início da resposta dos Espíritos na questão 582 do Livro dos Espíritos. Temos que olhar para o futuro. Sabe quem estará nesse futuro? Eu, Ronaldo, você que está nos acompanhando, porque é preciso nascer de novo. Então, Marcos, é a frase que os Espíritos dizem, nos ensinam. Nós somos hoje ou amanhã os reconstrutores desse passado que nós deixamos de fazer. Pode-se dizer que sim, não é isso? Sim, sim, com certeza, né? Nós estamos aqui para reparar o passado, ou seja, então reconstruir, ao mesmo tempo que estamos construindo as bases de um amanhã melhor. Então, não adianta eu ficar reclamando do político ou do gari que varre a rua, porque eu também estou, de alguma forma, ou das guerras mundiais que estão acontecendo. Não tenho nada a ver com isso. Isso é um pouco meia verdade, não? Pois é, Ronaldo. Aqui no Rio de Janeiro, ontem, ventou muito. Não? E aqui o corredor de acesso à minha casa, né, ficou aquele mar de folhas das árvores, aquela coisa toda. Então, hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi para o corredor, varrer tudo, catar tudo, juntar tudo. Olhei pelo portão e vi que a rua estava lotada de folhas, inclusive junto do portão de entrada. Então, o que eu fiz? Abri o portão, peguei a vassoura e lá fui eu para a calçada, varrendo toda a calçada, limpando tudo. Não, mas tem o serviço de limpeza urbana para fazer isso. Bem, mas eu não posso fazer? Eu não devo fazer? Socialmente, eu fui fazer a minha parte e limpei toda a calçada aqui, né? Até onde eu podia ir com a minha vassoura, eu fiz. Então, nós até podemos reclamar dos políticos, das autoridades governamentais, desde que estejamos fazendo a nossa parte. Então, quando aprendemos a fazer a nossa parte, as coisas vão melhorar bastante. Marcos, chegamos ao final do nosso programa. Muita paz, gratidão a você, a Tavares, todos que participaram aí conosco, que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Muita paz, muita saúde. Um grande abraço a você, Ronaldo, paz na sua vida. Um grande abraço a você que está aí acompanhando o programa Espiritismo e Educação. E lembre-se, nós estamos no ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. E você pode assistir os nossos programas depois no YouTube. Basta você acessar o canal Estação da Luz Tavares e você terá acesso aos vídeos do nosso programa. Que Jesus nos abençoe, paz em todos os corações e até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.